repente chega em casa, apavorado e quase derrubando a porta da frente. Tomamos aquele susto e quando meu pai abriu, era o seu Jonas, com os olhos esbugalhados, expressão de muito cansaço. Não entendíamos o que estava falando. Então meu pai o pediu para entrar. Ele entrou, se sentou e já mais calmo começou a nos falar tudo o que houve. Na verdade, seu Jonas era um solitário morador de sua propriedade. Sabíamos que somente era separado e seus filhos de vez em quando apareciam por lá, mas na maioria das vezes ele vivia sozinho e tranquilo em sua residência. Nós morávamos no interior de Minas Gerais, lugar da parte de Minas muito bonito. Eu não vou falar o local, porque meu pai ainda mora lá. E já eu, logo depois de um tempo, vim morar na capital de São Paulo. Mas sempre que posso, vou até Minas visitar o meu velho. Mas quando ocorreu esse fato, foi um pouco antes de vir para São Paulo. Isso ocorreu no ano de 2010, depois que seu Jonas nos contou tudo o que houve. Ficamos querendo acreditar e, às vezes, batia aquele pensamento: será que ele está mentindo? Meu pai me dizia para que se inventasse tal mentira, tanto assim, com tanto detalhe e com tanta destreza. Na opinião dele, ele achava que o homem não estava mentindo. Aos exatos 20 dias após esse ocorrido, estávamos jantando todos na cozinha tranquilamente, quando então ouvimos tiros e mais tiros e vários gritos de arrepiar os cabelos da cabeça. Todos paramos ali para escutar. Meu pai se levantou calmamente e foi até a janela para observar. E quase cai para trás. Tamanha cacetada na porta, igual ao barulho da outra vez. Novamente era o seu Jonas, daquela mesma forma, só que dessa vez ele estava com um corte na testa e uma espingarda na mão, e suplicando para entrar logo. E ao abrir, seu Jonas entrou com um só mergulho para dentro e já caiu gritando que havia um monstro lá fora e que aquele monstro havia dizimado parte de seus bichos e inclusive o seu cachorro Bob. Dessa vez foi bem mais pior que da outra vez. Ao procurar colher mais informações de seu Jonas, algo nos deixou em choque. Bem em frente com a janela da cozinha, ouvimos aquele ronco, o ronco mais esquisito e amedrontador do mundo. E em seguida, um coice na porta da cozinha, que chegou a mover e balançar o batente, de tão forte que foi a pancada. Meu pai correu no seu quarto, abriu o guarda-roupa e puxou uma espingarda que ele sempre havia guardado consigo. Minha mãe, já assustada por demais, chorava bem baixinho, e meu pai fez um sinal para mim buscar o facão e me preparar com todo cuidado. Enquanto a barulhada lá fora estava um carnaval, aquela coisa corria, aquela coisa fungava, parece que dava uns pulos, não sei, talvez de ódio que estava, pois tudo isso aquela coisa fazia constantemente. Havia alguns bichos no sítiozinho de meu pai, mas o curioso, que aquele troço lá fora não atacou bicho nenhum. Parece que a sua fúria estava somente em nós ali. Meu pai, com um ato de coragem,
abriu a janela, apontou a espingarda e, ao olhar para ver onde aquela coisa estava, avistou aquele bicho na frente da porta. Quando então, ao se virar, meu pai viu a cara mais horrível do mundo. Mas rapidamente, meu pai apontou a espingarda e soltou o dedo naquela coisa, que pegou em cheio no peito daquele bicho, que com um baque da espingarda, o bicho caiu para trás. Foi a coisa mais horrível que já pude ouvir e ver diante da minha frente. Aquele bicho dava uns berros cabuloso, que era de gelar a alma. Naquele apavoro todo, meu pai então começou a gritar e nos chamar para todos ir para cima daquele bicho de uma vez só. Quando então saímos todos juntos na sede de dar o golpe de misericórdia, aquela besta estava se arrastando para a beirada do mato. Meu pai e o seu Jonas apontou a arma, todos de uma vez, e soltou o balaço naquela coisa. Só ouvimos o urro e o animal arriou ao chão. Meu pai então disse: será que o bicho está morto? Seu Jonas então disse: parece que sim. E eu não saía uma palavra da minha boca. Eu tremia igual uma vara verde. Fomos nos aproximando bem devagar e quando meu pai foi tocar naquele bicho, e o que aconteceu foi espantoso. Aquela besta se levantou e saiu numa carreira louca e sumiu por dentro do mato, dando uns berros. Aqueles berros que nunca vi na minha vida. Amanhecemos ali quase que sem dormir, com medo daquela coisa voltar. Mas ainda bem que não voltou e desde esse dia ficamos mais preparados caso aquela besta voltasse. Mas se passaram então ali tempos e alguns anos e aquele bicho nunca mais retornou. Meu pai que disse que quando pequeno ouviu meus avós contar essas histórias, mas nunca imaginou que um dia essa história fosse acontecer com ele ali, ao olho nu e cru. Ouço vários canais contar essas histórias e aprendi a gostar de ouvir. Como disse lá no começo, meu pai ainda mora por lá. Seu Jonas faleceu tem uns 2 anos atrás. E sua parentela é quem tomou posse do local. E olha que trem mais louco da minha vida. Um animal esquisito, com traços humanos. Meu pai me disse que ele estava certíssimo e aquela coisa era um lobisomem, igualzinho ao que os meus avós escreviam para ele. Obrigado a você, meu amigo, por contar esse fato. E até logo. Tudo começou em uma manhã de sábado, quando eu estava com a minha namorada e nós combinamos de sair para uma festa. Eu me chamo Laércio e o que eu vou relatar aqui foi algo inacreditável. Nós combinamos de ir a uma tal festa e essa festa seria na casa dela. Peguei minha moto e fomos saindo bem de tardezinha. Foi quando resolvemos parar um pouco para esticar as pernas, pois as pernas já estavam doendo muito. Paramos em um bar à beira da estrada. Pedimos algo para beber e foi quando do nosso lado apareceram 3 rapazes que começaram a falar coisas e bobagens com a minha namorada. Foi quando eu me estressei e mandei aqueles homens parar, porque senão eu iria chamar a polícia. Então eles saíram
E um dos homens falou que aquilo não iria ficar assim. E saíram olhando com olhar de ódio, parecendo uma cobra serpente, daquelas bem venenosas. Então nós procuramos sair dali o mais rápido possível. E quando estava faltando um pouco para chegar, vimos aqueles homens que eu havia brigado com eles, à beira do mato, fazendo uma tocaia. Com certeza era para mim e para minha namorada. Paramos a moto e colocamos em uma moita e se escondemos ao meio do mato. Eu digo que nós fizemos assim, pois aqueles caras, ao avistarmos de longe, ele não havia visto nós. Eu sabia que estava sendo uma emboscada para nos pegar. Então foi quando a minha namorada começou ali a se transformar. Mas antes de se transformar, a minha namorada havia me pedido para me se esconder e subir em cima de um pé de árvore e não descesse de lá. Então dali de cima eu comecei a ver minha mulher estribuchando, puxando os cabelos, e no ato de transformação ali, ela começava a fazer uns barulhos. Então de repente ela concluiu ali na minha frente. Eu vi que já não era mais a minha namorada. Então ela começou a se aproximar com cautela daqueles caras. Então eu só vi quando eles começaram a gritar. Mas ela deu um grito maior e mais esquisito do que eles. Que lá de cima da árvore, até eu fiquei com medo. Eles começaram a atirar em rumo à minha namorada. Mas ela era muito rápida. E foi quando eu testemunhei uma coisa que eu fiquei com mais medo ainda. Aquele sujeito que estavam gritando de medo, agora estava tirando onda, tirando sarro e rindo, correndo para um lado e para o outro. Eu fiquei sem entender nada. Foi quando eles começaram a de repente mudar a forma. Começaram a gritar, começaram a sentir dor. Mas minha namorada não havia machucado nenhum ainda. Mas de repente, aqueles caras já não eram mais seres humanos. Aqueles caras haviam se transformado em bicho também. Eram feras horrorosas. Eram feras brancas com dentes pontudos. Quase que não cabia na boca aqueles dentes todos. Mas eu nessa hora falei então pra mim: agora nós vamos morrer. E eu aqui em cima do pé de árvore não posso fazer nada. A briga foi feia. Muito sangue, muita pancada, muito corte. Parecia um filme de terror. Minha namorada já estava se entregando à morte. Foi quando uma outra fera apareceu. E eu não sei de onde aquilo surgiu, quem era aquele bicho e de onde ele vinha. Aquela fera entrou na briga também. E aquela briga foi horrível. A briga foi sangrenta. Nunca havia visto um cenário qual daquele em toda a minha vida. Semelhante àquelas brigas e vários cachorros rolando um por cima do outro, e aquela raiva e aquela fúria estava quase identicamente parecido com aquele bando de cães ferozes se degladiando contra os outros. Ouvia-se urros, grito, baques e mais baques de contra-ataques, e o banho de sangue com aquelas feras ali na minha frente estava de paralisar a alma. Nunca havia visto, achei que iria perder a minha namorada, pois quando ela estava próxima a se entregar à morte, aquela outra fera estranhamente apareceu do meio do nada. Mas tenho que, com certeza, foi uma salvação para minha namorada. Aquela fera, ao entrar na briga, ajudou bastante. Mas depois de toda aquela brigaiada, cessou e a calmaria
e o silêncio. Vi uma fera sair mancando, grunhindo para um lado, a outra para outra, e foram se dispersando. Aquela fera que havia entrado para ajudar a minha namorada, com um ar de cansado, a respiração ofegante. Chegava a ver a forma que aquela fera estava, a sua expressão de cansaço e ódio ao mesmo tempo. Foi quando ela olhou para cima e, num ato mais rápido que já vi, deu um uivo e saiu numa disparada por dentro do mato e sumiu. Então peguei a minha namorada, que havia acabado de se transformar, vesti uma roupa nela e fomos para a casa da tia dela. Chegando lá, todos já estavam preocupados, mas assim que nos viram, logo correram para nos abraçar. Eu falei tudo para eles, e minha namorada também confirmou tudo. E aqueles homens, nunca mais os vi. Espero nunca ver mesmo. Se não fosse por aquela outra criatura, com certeza minha namorada estaria morta. Estaria morta hoje. Obrigado por ouvir a minha história. E se vocês acreditam ou não, aí é com vocês. Fica ao seu critério. Obrigado a todos vocês por ouvir o narrador por contar o meu fato.